Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é Não gosto do meu trabalho, e agora? Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Bom dia, bom dia, bom dia. Mila, Kelly, Selma, Flávia, Letícia. Sejam bem-vindos à live de hoje. Estou colocando o tema aqui, Não gosto do meu trabalho, e agora? Vânia, Adriana. Cheguei mais, estou aqui com o meu cacau. Conhecem o cacau? Medicina do cacau? Eu amo. Vera Lúcia, bom dia. Hoje vamos falar sobre o profissional. Olha que interessante. Andei fazendo uma sequência de vídeos e abrindo uma caixinha de perguntas lá nos meus stories para ver quais eram os maiores dilemas que as pessoas traziam no profissional, e ficou nítido perceber que boa parte delas trazia isso, né? Uma insatisfação no trabalho atual, ou não necessariamente uma insatisfação total, mas um morninho, tenho segurança, tenho estabilidade, mas tenho a sensação de que tem algo mais para mim aí. Outras trazendo uma ideia mais de tô perdido, né? Queria sair daqui, mas não sei nem por onde começar. Então, diante disso, eu me inspirei para criar essa live. Porque eu, Cauê, bom dia, Daia, Joel, eu, Cauê, vivi isso na minha pele. Por uns bons anos, eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo. Nos 6 primeiros foi tudo uma maravilha, mas nos 4 últimos eu fiquei em constante contato com essas emoções, com esses pensamentos. Até que decidi mudar, né? E a minha experiência mostra que não é muito simples não esse movimento. E nessa live eu quero construir toda uma linha de raciocínio para vocês entenderem porque não é simples esse movimento. Ok. Bom dia, Marina. Fernanda. Fazendo essa live no horário inusitado. Estamos fazendo os domingos à noite. Mas vamos lá. Para quem está aí na live, eu convido a me trazer assim, como está a tua perspectiva no profissional. Tu te sente satisfeito? Não te sente? Se quiser trazer algumas perguntas, perguntas e observações, eu posso trazer reflexões a partir delas. Cauê, quero minha avaliação diagnóstica, ansiosa por ela, amo seu trabalho, bora? Marina, vou até printar a tua tela aqui que eu passo pro meu time e a gente olha aí com carinho o teu diagnóstico. Bom dia, Fernanda. Então vamos lá, gente. Gente, tem dados estatísticos, tá? Esses dias eu vi uma reportagem no Globo.com falando que tá batendo recorde, tá? Na história, a quantidade de pessoas pedindo demissão nos seus trabalhos. Sobretudo pessoas na faixa ali dos 35 anos, entre os 30 e os 40 anos. E por que isso? Tá? Dentro do universo do autoconhecimento e das terapias que eu estudo de forma profunda, esse dado estatístico se explica. E vocês já vão entender por quê, tá? Porque via de regra, gente, bom dia Aline, Clau, Thalita, de novo, reforço, escrevam aqui como está a relação de vocês com o profissional, se vocês se sentem realizados ou não, que eu vou trazendo reflexões, tá? Por que acontece, então? Porque quando chega, Cauê, normalmente é isso, né? Lá nos 30, 35 anos eu começo a questionar o que eu estou fazendo, eu começo a questionar se esse trabalho é meu mesmo, eu começo a surgir dentro de mim uma sensação de falta, de incompletude, parece que tem
tem algo a mais aí, ou eu estou realmente insatisfeita do início ao fim com o meu trabalho, tá? Por que isso acontece, tá? Porque via de regra, todos nós, quando chegamos neste mundinho, neste planeta, a gente, imagina que a nossa criancinha ela é uma esponja e ela vai simplesmente absorvendo tudo o que cerca ela e, consequentemente, ela vai absorvendo as visões de mundo dos seus pais, familiares, né, no primeiro momento, né, tudo que a forma como eles enxergam o mundo, pensam sobre as coisas, pensam sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre a vida, sobre como viver a vida. A gente vai espelhando isso e absorvendo e tomando isso de forma inconsciente como uma verdade. Aí depois a gente vai para a escola, a mesma coisa, né? O ambiente que a gente viva lá vai nos moldando, a gente enxergar como as coisas são e tudo mais. E não à toa, esse mundo exterior nos molda que quase todos nós seguimos um mesmo caminho, né? Que é ir para a escolinha ali quando a gente é pequeno, depois a gente vai para o colégio, lá faz as formações iniciais, depois vai para o ensino médio, não sei se é ensino médio ainda. E aí chega lá, né? A gente é motivado a fazer uma faculdade, agora chegou o momento de tu escolher um dos cursos disponíveis aqui nesse leque, às vezes bem pequeno de opções. Aí tu vai fazer esse curso, vai estudar muito, te especializar, vai começar, né, inicialmente trabalhando com algo mais simples, talvez um estágio, mas aí tu vai seguir estudando, te aprofundando, até que tu vai galgar uma posição melhor, até ter um cargo interessante, um bom salário, e aí isso é a vida. É assim, esse é o caminho para tu te desenvolver e ser feliz. Será que é? Eis o grande ponto. Normalmente. E eu falo porque eu segui isso, né? Eu lá tenho memórias, inclusive, bem vívidas. Lá nos meus 20 e poucos anos, antes de entrar para a faculdade, eu queria o quê? Ser feliz, né? E eu me perguntei, o que eu preciso para ser feliz? E a sociedade me deu esse script de vida. E não é necessariamente que ela te dê de forma explícita. Isso está implícito, sabe? Está no inconsciente coletivo, está na atmosfera, vamos dizer assim. Todo mundo está correndo atrás disso e nós, inclusive por um desejo intrínseco de querer pertencer, a gente tende a copiar, fazer mais do mesmo. Então a gente simplesmente vai nesse embalo acreditando que isso vai nos trazer felicidade. E eu segui esse script à risca, me formei na faculdade, saí da faculdade, fiz um estágio, né? Me formei em contabilidade. E aí entrei como auxiliar financeiro em uma empresa. E aí lá, né, em seguida me desenvolvi, fiquei como responsável do financeiro. Aí dentro da própria empresa, né, me tornei gerente operacional e depois gerente de todo o escritório. Só que aí quando eu cheguei lá nos meus 30 anos, começou a surgir essa sensação de engraçado, sabe? Fiz tudo o que falaram pra mim. Tenho um grande salário, comprei meu carro, eu viajo, tenho um estilo de vida interessante, não é nenhum milionário, mas tinha um estilo de vida muito bom, mas, sabe, parece que eu estou insatisfeito ainda. Aí começam os questionamentos. Por que começam os questionamentos? Porque essas decisões, gente, via de regra, até nossos 30, 35 anos, quem nos colocou lá, vamos dizer assim, não fomos nós em essência. Não foi o Cauê enquanto alma, enquanto essência que escolheu esse caminho. Essas decisões, via de regra, foram embasadas nessas visões de mundo das pessoas que me cercavam, desde figuras de autoridade, pessoas que eu amo. Então eu fui parar num lugar não por uma escolha minha, por isso que não vai fazer sentido para mim, por isso que não vai me realizar. Né? Tem um mestre que fala, eu gosto bastante dessa fala dele, ele vai dizer que é impressão minha ou na segunda metade da vida a gente faz um trabalho para se curar da primeira. É meio que isso. Até os 30, que é o período que a gente está se desenvolvendo, ali 30, 35, né? Quando chega aos 30, 35 é justamente quando a gente, nas fases do desenvolvimento, vai alcançar o nosso estado adulto. E aí é por isso que a gente é convidado, né, a eu ser o protagonista da minha vida, eu assumir o meu lugar no mundo. Entende, gente? Faz sentido isso? Só que aí quando a gente percebe e sente no profundo que não está no nosso lugar no mundo, começa a vir essa insatisfação. Então, já ouviram falar da crise dos 30? Quem gosta também lá da astrologia, né? Muitos vão falar do retorno de Saturno, que acontece ali pelos 30 anos, né? Que é uma sacudida que a vida te dá para tu entrar
nos trilhos, né? E aí eu, por exemplo, quando eu comecei a me questionar sobre isso, e eu fui meio que no limite, tá, gente? Eu trabalhando os 6 primeiros anos no mundo corporativo era incrível, porque o dinheiro entrava lá, eu tinha entusiasmado, era ali no meu lugar mesmo, tinha muitos aprendizados, de fato. Só que chegou uma hora que aquele ciclo começou a encerrar. E esse ciclo, quando um ciclo, gente, começa a encerrar na vida de vocês, a primeira coisa que vem, sabe, é um desânimo, uma falta de entusiasmo, uma falta de tesão em fazer aquilo, tá? Porque o entusiasmo é o GPS da nossa alma, tá? A nossa alma é meio que assim, ela nos direciona para nós identificarmos o nosso lugar, meio naquela ideia, sabe? Onde está quente é onde é para tu estar, onde está frio, não é. E aí nesses 4 anos seguintes no meu trabalho começou a esfriar, era desânimo, eu não queria aquilo, só que meu trabalho demandava muito de mim, né? Muitas horas de trabalho, e-mails, telefonemas, final de semana, nossa, eu trabalhava feito louco no ritmo workaholic. E eu comecei a adoecer, literalmente, né? Desenvolvi ansiedade, depressão, e culminou mais pro final com burnout. E aí então eu comecei a olhar para mim. Comecei a identificar, tá, por que tudo isso? Por que eu busquei esse script aí, esse caminho da felicidade e tô mais infeliz do que quando eu comecei essa busca? E aí nessas investigações, né, mergulhando no autoconhecimento, no mundo das terapias e espiritualidade, eu lá concluí, foram várias coisas, né? Mas concluí que uma das coisas que me levaram para aquele trabalho que eu estava, mas pensa aí inconscientemente, gente, muito inconscientemente, buscando ainda a aprovação do meu pai. O meu pai foi gerente de um escritório administrativo. E olha que interessante isso, tá? Na época, lá quando eu estava nos meus 30 anos, eu nem sabia disso na história dele. Porque depois ele mudou de emprego, foi fazer uma outra coisa, eu achei que ele fazia só essa outra coisa. Mas a grande força, vamos dizer assim, o grande sucesso que ele teve na vida foi quando ele foi gerente de um escritório administrativo. O que o Cauê inconscientemente se tornou? Gerente de um escritório administrativo. Inconscientemente eu queria ser bem visto pelo meu pai, ser o orgulho do meu pai. Então aquele trabalho, de novo, não era o Cauê em essência escolhendo, era uma partezinha da minha criança que ainda queria aquele amor, que tinha dilemas nessa relação com o pai. Entende? Faz sentido isso, gente? Vamos lá. Vamos construindo. E aí, ok. E aí eu comecei a mergulhar em mim, e vi que várias outras coisas me levaram para aquele trabalho. Eu lembro que eu carregava um sistema de crenças inconsciente, né, de que trabalho é sacrifício. Essa era uma crença que eu tinha, que eu identifiquei no processo investigativo. Trabalho é igual a sacrifício. Foi essa crença que me levou a cair num trabalho sacrificante, que exigia muito de mim. E aí, claro, imagina, quando começou a acontecer todas essas insatisfações, eu comecei a me questionar, tá, e agora? O que eu faço? Qual é o real caminho da felicidade? Como eu encontro isso, né? Se eu quero sair daqui, vou trabalhar com o quê? Eu não tinha a menor ideia, gente. Eu só tinha a insatisfação e a vontade de sair de lá, mas estava nessa coisa de me sentir perdido e tudo mais. E aí, naquela época, me disseram, olha, se tu quer encontrar um novo caminho, o teu propósito, vamos dizer assim, propósito, vamos falar aqui bem no viés profissional, porque propósito vai muito além disso, mas do teu servir para o mundo, tu precisa olhar para dentro. Porque o que eu comecei a fazer lá na época era olhar para fora. Né? Eu queria vislumbrar um novo caminho, eu comecei, sei lá, não lembro o que eu fazia exatamente, mas tipo, não sei se tinha Google na época, não, claro que tinha. Eu começava a procurar no Google o que eu vou fazer, do que eu gosto. Eu lembro que eu gostava de esportes, será que eu vou trabalhar com esportes? Mas eu vou fazer uma outra faculdade. Eu comecei a procurar fora opções, mas parecia que quanto mais eu procurava fora, mais perdido eu ficava, sabe? Mais confuso, mais frustrado, porque eu via, cara, não tem opção, eu vou fazer com o quê? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou começar do zero. Não tem como isso dar certo, olha o salário que eu tenho aqui, isso que me dá estabilidade, segurança e garantia, não, meu Deus, eu tô preso. Era essa sensação tomou conta de mim por mais de um ano, né? Lembra? Foram 4 anos de insatisfação. Então, mais pro final, cara, eu tô preso, cara, não tem saída. E claro que a gente tem, né? E aí, enfim, me tocou aquilo que aquele mestre me trouxe na época e eu comecei a fazer esse trabalho de busca interna, sobretudo de curar as minhas questões. Porque eu vou mostrar um desenho para vocês
que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui, tá? Imagina que aqui é uma linha, são linhas, tá? Aqui é um ponto A, um ponto B, ou seja, o Cauê lá, da ocasião, ele estava aqui, ó, nesse ponto A, que era aquele trabalho que trazia para ele insatisfação, onde ele se sentia preso, e havia um desejo nele de viver uma outra realidade, que eu vou chamar aqui de ponto B. Talvez um alto da montanha, né? Cauê queria viver uma outra coisa, só que ele não tinha nem muita ideia do que era isso. Percebe que tem uma distância aqui? E percebe que eu não coloquei isso aqui numa linha linear, reta aqui, ó. Eu não botei ponto A aqui, ponto B aqui. E tem um porquê muito importante e vocês precisam entender isso se vocês querem mudar a realidade de vocês, tá? Senão, não rola. Falo porque eu tropecei nisso e vejo muitas pessoas tropeçando. E ao mesmo tempo ajudo muitas pessoas a pararem de tropeçar e fazerem o real caminho, tá? O que essas linhas aqui simbolizam, gente? Simbolizam faixas frequenciais, faixas vibracionais, tá? Já ouviram falar na mecânica quântica, física quântica, que tudo é energia? Que tu é formado por átomos. Tu não passa de um amontoado de átomos que no seu interior tem informação e esses átomos vibram em determinada frequência. Eles têm um campo eletromagnético que envolve eles. Tá? Então, tu aí, assim como eu, a gente está agora vibrando em determinada frequência vibracional. E o que determina essa frequência vibracional? O meu sistema de crenças, ou seja, aquilo que eu acredito sobre a realidade, os meus pensamentos, aquilo que eu sinto de forma mais intensa e recorrente na minha vida, as minhas ações, né? Assim como as ações repetidas que são os hábitos. Isso forma o gradiente vibracional do Cauê. Se o Cauê, por exemplo, é alguém muito pessimista, vitimista, ansioso, fica achando que as coisas vão dar errado, que não são para ele, que vai faltar, como é que será que vibra o Cauê? Imagina que tu compara ele com uma outra pessoa que é otimista, né, que pensa positivo, que busca contato com a natureza, que se sente bem, que está sempre buscando crescer. Será que tem uma diferença aí vibracional? É óbvio. Muitas vezes drásticas. E aí imaginem que o Cauê aqui desse ponto A, tá? O Cauê que estava nesse trabalho no mundo corporativo, esse ponto A aqui era, eu cheguei nesse lugar, esse ponto A, se eu batesse, vamos dizer assim, uma fotografia na época da realidade que me cercava, essa fotografia, ela espelhava fielmente, cirurgicamente, tudo que tinha no meu mundo interno. Então, aquele trabalho lá que eu fui parar, não foi aleatório que eu caí lá, não, ele tinha tudo a ver com quem o Cauê era naquela época. Aquele trabalho estava conectado com todo o sistema de crenças que eu tinha. De novo, que nem eu falei, eu tinha a crença de trabalho igual sacrifício. Quem tem uma crença, por exemplo, de trabalho igual sacrifício, pode ter certeza que não vai cair num trabalho onde é leve, onde essa pessoa trabalhe poucas horas, seja bem remunerada. Entende? Não, em termos vibracionais, é impossível tu atrair uma realidade que tu não vibra, entende? Então o Cauê estava aqui. E aí, como eu falei, aqui, por exemplo, eu já tinha identificado essas crenças, né, de que trabalho é igual ao sacrifício, eu já tinha identificado que eu estava buscando ainda a aprovação do meu pai. Quando eu fiz investigações também, eu percebi que na relação com os meus chefes também havia ali uma projeção do meu pai. Os meus chefes despertavam em mim ressentimentos que eu tinha não resolvidos na relação com meu pai. E é isso que acontece. Tudo que não está resolvido lá na nossa família de origem, sobretudo na relação com os nossos pais, conteúdos emocionais, a gente inconscientemente vai cair em lugares, vai atrair pessoas e situações onde eu reviva aquilo. Eu recrie aquelas experiências e entre em contato com esse mesmo conteúdo emocional. Isso tem uma função, é para eu resolver. Tá? Só que imagina que se é um conteúdo emocional difícil, doloroso, eu vou cair num lugar onde vai me remeter a mais conteúdos emocionais difíceis e dolorosos. E normalmente conteúdos emocionais difíceis e dolorosos não combinam com a felicidade, com a realização, com viver o meu propósito. Tá? Ontem, inclusive, no Stories, eu comentei, né? Uma menina colocou, né? Me sinto perdida, não sei nem por onde começar. Ela dizia que estava insatisfeita no trabalho atual, mas dizia, Cauê, eu estou perdida, não sei nem por onde começar. Aí o que eu respondi para ela? Quando nós, no momento presente, nos sentimos perdidos,
sem conseguir vislumbrar nada de futuro, no momento presente eu estou perdido, não consigo vislumbrar nada de futuro, eu daqui já sei, terapeuticamente falando, que há um excesso de passado não resolvido. Então esse lugar que essa pessoa está agora, que traz essa sensação de estar perdido, se dá por conta das prisões muito inconscientes que ela ainda carrega de passados não resolvidos, que vão desde feridas emocionais vividas na infância, às vezes episódios na adolescência, quando estava na faculdade, se sentia excluído de um grupo, e aí isso criou em ti, né, uma sensação de rejeição, e com isso tu fica achando que tu não é suficiente, que as coisas não são para ti, que tu é lenta, que é mais fácil para os outros, tu fica criando um monte de coisa que fica inconscientemente rodando em ti, inclusive tá nos teus pensamentos, se tu observar no teu dia a dia, toda hora, né, sentimentos depreciativos, de autocrítica, de autojulgamento, né, síndrome do impostor, uma série de coisas, sabe, que fica te mantendo ali no mesmo lugar. Por quê? Porque tem, de novo, imagina que tem umas amarras que me prendem algo lá atrás, e aí eu aqui nesse presente fico sem força, né, fico fragilizado, não consigo fazer um movimento, principalmente um movimento de transição de carreira, mesmo de iniciar uma nova frente. Para esse movimento acontecer de forma consistente, eu preciso estar fortalecido internamente. E o que me deixa forte no momento presente é um passado resolvido e integrado. Quanto mais resolvido e integrado está esse passado, mais força eu tenho no presente. Quando eu tenho força no presente, eu consigo vislumbrar um futuro e me mover em direção a ele. Tá? Então, só que normalmente o que acontece? As pessoas estão no trabalho, estão insatisfeitas no trabalho, aí elas estão aqui no momento presente querendo olhar para o futuro, mas esquecendo que tem um passado. E aí esse passado atrapalhando, prendendo, não sei, estou perdido, estou ansioso, estou insatisfeito, aí me sinto mal, às vezes tenho que começar a tomar remédio, estressado, e eu quero insistir em enxergar um futuro. Não, tem um movimento anterior aqui para ser feito. O que está me prendendo ao passado? O que em mim fez eu parar exatamente nesse lugar, nesse ambiente de trabalho que, sei lá, é meio tóxico, tem um chefe meio autoritário. Todo o teu trabalho, tudo que te cerca agora fala sobre ti. Tudo, milímetro a milímetro. Não tem um lugar que tu caia que ele não ressoe vibracionalmente com quem tu é. Tá? O Marcelo perguntou, e o que fazer? Então, Marcelo, vou construir aqui aos pouquinhos, tá? De qualquer forma, eu já vou adiantar. Se alguém quer uma ajuda minha personalizada, individual, eu estou oferecendo uma sessão de diagnóstico, tá? Que é o encontro comigo ou com o meu time, de aproximadamente 1h30. Não tem custos. Durante 1h30 eu vou sentar e vou olhar de forma personalizada para a tua vida, para o teu contexto profissional, para fazer ali uma análise, um rastreamento de que aspectos inconscientes desse passado te levaram até aqui, o que tu precisa fazer para ir para esse ponto B, tá? Se tu quer participar desse processo seletivo, é só tu comentar aqui, ó, quero. Tu comentando quero, tu vai receber um link para tu preencher um questionário lá, uma aplicação que já vai te convidar a refletir sobre a tua vida. Aí a gente vai receber essa aplicação, no devido tempo a gente vai chamando as pessoas. E aí o que acontece nesse encontro? Eu vou fazer um diagnóstico, vou botar a tua vida na mesa, né? Vou identificar esse teu ponto A, esse teu ponto B, e vou identificar. O grande processo ali a ser feito é identificar o que tem no meio desse ponto A e esse ponto B que está impedindo de tu chegar para lá, tá? É um murinho, é uma trava, um bloqueio inconsciente. E a minha especialidade é identificar esses murinhos e travas inconscientes. E aí, munido dessas informações, eu vou criar um plano de solução. Eu vou te dizer, olha, tu precisa fazer isso, 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 olhar para essa e essa questão, porque é aqui que tu tá preso. É isso que te tá te limitando. E aí, no final desse encontro, eu te mostro uma forma de tu colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim, dentro de um programa que tem duração aí de alguns meses, tá? Porque, de novo, gente, tu sair desse ponto A aqui para ir para esse ponto B não é fácil. Demora, leva tempo, tá? Porque, de novo, aqui tem uma versão do Cauê. O Cauê que estava aqui no mundo corporativo há 10 anos atrás era uma pessoa. O Cauê que hoje fala de autoconhecimento, espiritualidade, é outra completamente diferente, gente. Aqui eu moro em outro lugar, eu estou numa outra relação, eu tenho outros hábitos, eu frequento lugares diferentes, meu círculo de amigos mudaram, eu me visto diferente, a minha linguagem mudou, eu tenho conhecimentos diferentes. Consegue entender isso? Por que eu coloquei nessa escala aqui, tá, vibracional? Porque pode ter certeza que esse novo lugar que tu quer ir é um lugar mais elevado, mais expandido.
tá? Porque essa faixa vibracional que tu tá agora, se não te traz realização, sucesso, prosperidade, felicidade, ela é uma faixa que vibra baixo, não preciso nem te conhecer. O teu sentimento em estar nos lugares que tu está e vivendo a vida que tu vive vão denunciar no que tu tá vibrando, tá? Ou seja, se tu quer acessar um outro lugar, o que a gente precisa mudar? Não é o teu ambiente físico. Não adianta eu te jogar num ambiente, até porque eu tentar te jogar tem essas ideias, né, meio malucas de, queres, sei lá, enriquecer, ande com os ricos. Isso não vai funcionar. Aquela falsa ideia também de tu é a média das 5 pessoas que tu mais anda. Não é tu é a média das 5 pessoas que tu mais anda, é o contrário. As 5 pessoas que tu mais anda são uma média de você. As 5 pessoas que tu mais anda são uma média de você. Você atraiu elas por ser quem você é. Se tu quer atrair uma realidade diferente, tu precisa mudar internamente. Esse é o ponto, entende? Então, para eu chegar nesse novo estado vibracional, o que eu tenho que fazer? Um mergulho profundo dentro de mim, para soltar tudo que me prende em vibrações baixas, que aí, de novo, são feridas emocionais, um sistema de crenças limitantes, padrões que eu trago da minha família. Ok? Faz sentido isso? Porque, de novo, gente, o Cauê aqui, gente, meus hábitos lá, por exemplo, o Cauê aqui que trabalhava no mundo corporativo, eu acordava meia hora antes do trabalho, jogava um café por cima, já estava com o telefone no ouvido, dirigindo, já respondendo, resolvendo algum problema. Passava lá das 8 ao meio-dia, trabalhando, ligação, não sei o quê. Almoçava correndo, sério, gente, eu nem mastigava direito a comida. Voltava para o trabalho, estava sempre pensando num problema, no que podia dar errado, controlando uma infinidade de coisas que era demais para mim, né? Hoje eu nem não daria conta de resolver tudo aquilo que eu resolvia lá, porque não era humano, vamos dizer assim. Né? Eu tinha determinados círculos de amigos, os meus hábitos eram sexta-feira era churrascada, bebedeira, eventualmente sábado era festa. Uma vida completamente diferente da que o Cauê vive hoje. Hoje eu acordo, eu vou começar a trabalhar hoje às 10, 11 da manhã. Eu acordo, eu fiz isso hoje, acordei, meditei, né? Fiz o cacau, que nem eu falei para vocês, né? O cacau é uma medicina muito boa, que expande, nos traz um estado de presença. Estou aqui trabalhando hoje, fazendo diferente que nem eu trabalho para mim, faço isso aqui com a maior leveza. Saio daqui, eu pratico meu yoga, vou caminhar na praia, leio um livro, muito mais tranquilo e sereno. Para as 10 fazer um primeiro atendimento, eu faço só um atendimento, dou um novo descanso, almoço, depois do almoço eu sempre tenho religiosamente um momento para dormir, durmo ali 20 minutos, que eu sei que isso faz muito bem para o meu organismo. Aí depois trabalho mais um pouquinho e tenho atividades, depois vou surfar às vezes de tarde. É uma outra realidade. E fora, falei de hábitos, né? Mas fora o meu mundo interno. Sou alguém muito mais calmo e sereno agora. Se vocês me vissem naquela época, era alguém assim, um trator. Ação, 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 resolução. Vai. Eu era estressado, viciado em cortisol. Ok? Ponto A e ponto B. Eu quero mostrar um outro desenho para vocês, para ficar mais ilustrado ainda, tá? Essa ideia de mudança de realidade, tá? Aqui está uma árvore, né? Isso aqui simboliza a terra, aqui estão as raízes dessa árvore. Eu coloquei aqui, tá? O que a gente conhece aqui os 4 mundos, tá? Existem 4 corpos, 4 mundos, assim, dentro de nós. E aí imagina que aqui a árvore, né, tem os seus frutos. Aqui imagina que da terra para cima está a realidade visível, tá? O mundo físico, tudo que vocês conseguem enxergar na realidade que cerca vocês, tá? E aí quando a gente está falando, por exemplo, desse mundo profissional, das questões financeiras também, né? Tu vai verificar esse sucesso profissional, essa prosperidade nesses frutos aqui, né? Nossa, esse trabalho está muito bom, está dando os frutos, eu tô tendo sucesso, financeiramente estou prosperando e tal, né? Os frutos, isso é fácil, a gente percebe muito fácil, tá? Isso está no mundo físico aqui, ó, botei a letra F. No mundo físico eu percebo os meus resultados. Aí o que acontece? Quando a gente está nesse movimento de estar insatisfeito com o meu trabalho, nossa, esse trabalho acho que não é mais para mim, acho que eu precisava iniciar uma outra coisa, mas eu não sei para onde começar, ou ainda, até já consigo vislumbrar um novo caminho, sei lá, viu,
quero me tornar terapeuta, quero me tornar alguma coisa. Só que aí eu olho para os resultados, cara, isso ainda não aconteceu, ainda estou no mesmo lugar, ainda não estou prosperando. Eu olho para o mundo físico, qual é a nossa primeira tendência? Que de certa forma a gente foi educado a agir e fazer. Se eu não estou gostando dos frutos, o que a gente faz? A gente fica tentando mudar os frutos. Se eu tenho lá um problema financeiro, eu fico tentando pensar, não, como é que eu vou fazer mais dinheiro? E não, talvez eu vou tirar um empréstimo para dar conta disso aqui, e aí vou fazer lá, nananã. Ou se esse meu trabalho eu não gosto, eu vou tentar encontrar um... Eu fico tentando mudar os frutos, só que o que eu não percebo, gente, é que esses frutos, eles são o resultado do que há nas minhas raízes, certo? Todo mundo sabe aí que quanto maior, por exemplo, as raízes de uma árvore, mais alta, maior vai ser essa árvore. Todo mundo sabe que uma árvore, se tu arrancar as raízes de uma árvore, é questão de tempo para ela morrer. E aí que tá. O que a gente tem nessas raízes? Outros mundos, tá? Aqui tá o mundo físico, de novo. Nas nossas raízes a gente tem o nosso mundo emocional, o nosso mundo mental e o espiritual. É isso aqui que vai determinar a qualidade dos teus frutos. Não adianta estar bagunçado emocionalmente e esperar bons frutos. Não adianta viver uma confusão, ansiedade, caos mental e esperar bons frutos. Não adianta estar desconectado da minha alma, não desenvolver a minha espiritualidade e esperar bons frutos. Portanto, se você não está gostando dos frutos que você está vendo na sua vida hoje, o que você precisa fazer não é apenas movimentar o físico. Não é que tu não vai te mover e tomar decisões no mundo físico. É claro que tu vai, mas tem algo que é muito mais profundo, que é olhar para esses aspectos. O teu mundo emocional precisa mudar. O teu mundo mental, o teu sistema de crenças sobre a realidade precisa mudar. E tu precisa estabelecer uma conexão com o teu eu superior, com a tua alma. Sobretudo se o teu desejo é viver o teu propósito, né? Encontrar o teu servir, aquilo que a tua alma realmente vem fazer aqui. Tu não tem como fazer isso consultando a tua mente física. Tu tem que encontrar formas de entrar em contato com a tua alma. E existem várias formas, né? Eu, por exemplo, a meditação é uma delas. Tem outro conhecimento que mudou completamente a minha vida, que é a fórmula da vida, né? Que é uma forma que ensina a gente a seguir esse entusiasmo que eu falei, né? Falei um pouquinho antes na live. O entusiasmo é esse sentimento que a minha alma joga do lugar que é meu, do que eu devo fazer. Então, eu deveria única e exclusivamente seguir e ir pelos caminhos onde eu tenho entusiasmo, aquilo que me dá vontade. Ali é uma pista que a minha alma dá, que é o meu lugar. E quando eu sigo esse caminho e acesso o meu lugar, pode ter certeza que tu vai ser próspero, que tu vai te realizar, que tu vai ser satisfeito, que tu vai cair num trabalho que é leve. Então, tem isso aqui para ser visto, tá? Quando tu movimenta essas questões, e aqui é autoconhecimento puro, tá? Autoconhecimento e espiritualidade. Autoconhecimento vai te ensinar muito a movimentar aqui esse mundo mental e emocional, e a espiritualidade é tu entrar em contato com o teu espírito, com a tua alma. É aqui que esse trabalho precisa ser feito, para tu mudar o teu gradiente vibracional e, consequentemente, mudar os frutos. Tu mudou os frutos, tu mudou a tua realidade. Quem faz esse trabalho e muda, né, esse mundo interior, muitas vezes, foi o que aconteceu comigo lá, quando eu comecei a fazer esse trabalho. Chegou uma hora que eu olhei assim pro trabalho que eu tava, como é que eu trabalho nisso? Ou tem pessoas que vivem isso na parte de relacionamento. Estou num casamento lá há anos, casamento meio estranho, mas a pessoa tava lá, meio anestesiada e tal, ela começa um caminho de desenvolvimento, aí quando ela vê que, nossa, essa relação não faz mais sentido, aí passam uns 2 anos, ela olha para trás e ela pensa, como que eu vivia aquele tipo de relação? Com aquele tipo de dinâmicas, como aquilo nem parece, por quê? Porque é uma outra pessoa olhando para aquilo. Esse é o grande ponto. Se tu quer trabalhar com o que tu ama e realizar, né? Vamos voltar a esse desenho e acessar esse ponto B aqui, tu precisa te tornar uma outra pessoa, e dá muito trabalho te tornar uma outra pessoa. Tá? Porque enquanto a gente não se torna uma outra pessoa, o que algumas pessoas fazem? Então aqui no ponto A, tá? Que é no trabalho atual, aí elas miram um ponto B, aí sim, ela tá na mesma faixa frequencial. Ah, não, esse trabalho tá ruim, vou tentar uma outra coisa, vou fazer uma outra coisa, vou sair dessa relação, vou para uma outra. Se ela não mudou interiormente, ela vai encontrar até um ponto B aqui, só que tá na mesma faixa frequencial. Vibracionalmente não mudou nada, só mudou o lugar, os personagens, mas ela vai seguir experimentando os mesmos estados vibracionais, né? Que são
Se aqui estava gerando insatisfação, ela vai seguir se sentindo insatisfeito. Entende? Então tem que ter uma subida de frequência. Aqui, gente, quem fica só aqui tá onde? Conhecem a famosa repetição de padrão? Aí a pessoa fica só mudando de lugar, mas repete o padrão. Tá na quinta relação, repetindo o padrão. Mudou de trabalho. Quando vive uma motivação, não, agora vai, chega lá, vive algo, o sentimento interno, pode estar fazendo outras coisas, uma outra rotina, mas internamente, cara, me sinto, tá faltando algo, tô satisfeito, tô angustiado, entende? Porque a pessoa não mudou, tá? Então todo o caminho que eu proponho nas pessoas que eu ajudo a fazer uma transição de carreira, encontrar o seu propósito e se desenvolverem, é essa mudança de estado vibracional, tá? E aí, que nem eu falei um pouquinho antes, quem tem interesse em passar por uma sessão de diagnóstico comigo, onde eu de forma personalizada vou entender esse teu ponto A, a gente vai juntos também vislumbrar qual é o teu ponto B, e aí eu vou entender exatamente tudo aquilo que te prende a esse ponto A, os pontos que precisam ser vistos para tu cortar essas amarras, vamos dizer assim, e tu naturalmente elevar a tua vibração. Tá? Se tu tem interesse nesse encontro, onde eu vou te dar um plano de solução personalizado e lá eu vou te apresentar um tratamento, uma forma de tu fazer essa transição comigo, comenta quero, tá? Comenta quero, tu vai preencher uma aplicação e tu pode ser chamado, tá? Eu vi que algumas pessoas estão comentando, já preenchi, não fui chamado ainda. Gente, eu tinha 2.000 e poucas aplicações na minha caixa há pouco tempo. Então a gente não dá conta de todo mundo. Inclusive tem uma forma, se alguém tem interesse e quer garantir essa sessão de diagnóstico, eu estou oferecendo não só essa sessão de diagnóstico, mas também um atendimento individual comigo, tá? Aí eu não faço só esse mapeamento. Depois de fazer esse mapeamento e encontrar pontos que te prendem ao teu passado e no lugar que tu está hoje, eu entro com técnicas de cura energética para a gente já soltar alguma coisa. Tá? Isso a gente faz tudo num único encontro, que dura aí 2 horas, 2 horas e meia, aí eu estou cobrando R$440, tá? É uma forma de tu garantir a vaga, ao invés de esperar o processo seletivo, que aí, claro, só a sessão diagnóstica em si ela é gratuita. Só que aí tu vai entrar nessa fila que não tá pequena, tá? Não é necessariamente uma fila, a gente vai escolhendo muito, a gente lê as aplicações, vai vendo aqueles que têm mais conexão com o trabalho, que tu sente que estão comprometidos realmente para a mudança, e aí a gente vai escolhendo, tá? Mas se por acaso tu tem interesse nesse encontro comigo, né, por R$440, manda lá uma mensagem no direct, que aí a gente agenda, aí tu vai ter o diagnóstico, o atendimento, vou criar o plano de solução e no final te apresento ainda assim esse tratamento que dura alguns meses, tá? Porque que nem eu falei, sair desse ponto A para ir para o ponto B, não é segunda-feira, 8 horas eu tô aqui. Eu levei um bom tempo, gente, para conseguir fazer minha transição de carreira. Do momento que eu decidi sair, para eu mudar de fato, foi 1 ano e meio. E olha que foi uma transição até considerada rápida aí, pelo que a gente observa a grande maioria. Tá? Então, se tu tem interesse no processo seletivo, comenta quero. Se tu tem interesse no atendimento individual, pode comentar aqui também alguma coisa individual, que eu tiro um print aqui e posso te chamar e a gente faz esse atendimento, tá? Nego, meu pneu furou, preciso de SOS. Olha só. Minha namorada furou o pneu. Tá, então já é hora de sair mesmo. Tá, meus queridos, a live de hoje foi isso. Domingo eu vou fazer uma outra live às 19h19. Vou seguir em cima desse tema, tá? Eu vou bater nessa tecla aí nas minhas próximas lives. Não gosto do meu trabalho, e agora? Tá bom? Tô brincando, pego Uber. Ah, tá. Tá, meus queridos, um lindo dia pra vocês e até breve.